criança bem conduzida, ela tem um futuro aí próspero, um futuro positivo. E próspero, quando eu digo, não só apenas vinculado à questão material, né? Que a gente fala muito de prosperidade, as pessoas param para pensar só e atrelam uma questão material de dinheiro. E não é isso, né? Uma pessoa próspera em relações, próspera na saúde, nos relacionamentos profissional, pessoal, né? Até uma formação de uma família depois, próspera na vida escolar. Então, o quanto é importante a gente trabalhar muito bem com as crianças, né? E quando eu falo em colocar limites, eu não estou falando aqui de você usar da violência, né? De você usar ali um método de punição e tudo mais. Há casos e casos, claro, né? Mas a gente tem estudado muito em análise de comportamento. Não vou entrar aqui na questão técnica, mas a gente tem estudado muito a questão da punição, né? E estudos comprovam o efeito, né, dessa punição, quando a gente fala em análise de comportamento. E um efeito que muitas vezes não é um efeito significativo, né? Não, às vezes não é aquilo que você quer. Às vezes até você consegue produzir aquele resultado almejado, mas por outro lado, você abre alguns gatilhos que prejudica, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a punição, né? Porque você resolve aquilo, mas prejudica um outro lado. E às vezes você punindo apenas, a criança ela não sabe identificar o porquê daquela punição, né? Ela não compreende. E quando ela não compreende, ela não entende, ela internaliza de uma outra forma. E aí ela joga para dentro, né, do inconsciente, ela absorve aquilo de uma forma errada, porque ela não entende o porquê daquela punição, e aquilo fica ali no inconsciente dela, né? E depois ela leva para a vida adulta, a vida de relacionamento e tudo mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente fala na questão da punição, com uma forma de modelar o comportamento dessa criança, tá? Modelagem, enfim. Mas voltamos aqui sem ser a questão técnica, né? Um bate-papo aí, uma reflexão, uma conscientização. Quando você fala de colocar limite numa criança, todo mundo, como eu disse, atrela essa questão da punição, e não é apenas isso que eu estou me referindo, né? Não é sobre isso, na verdade, que eu estou me referindo. É realmente no sentido de você educar, né, aquela criança, você colocar o limite para ela do que é certo, do que é errado, né? De como agir, de como se comportar, do que falar ou não, né? Como lidar com as situações, né? E isso faz com que essa criança ela tenha melhores condições de se desenvolver depois. Não é que eu estou dizendo que às vezes você vai colocar limites e o resultado pode ser maravilhoso, né? Na vida adulta não é isso, mas você oferece melhores condições para essa pessoa, né? Para essa criança, esse adulto aí, jovem adulto. Enfim, tá? Então, nós precisamos trabalhar essa questão de limite. E colocar limites é um ato de amor, né? Se você está como pai, está como mãe e sente dificuldade de colocar esses limites, com toda a humildade aqui, eu digo para você que seria interessante você estudar a respeito, né, dessa situação, você procurar um psicólogo, você procurar um psicanalista para você aprender a lidar com a necessidade de colocar limites, porque é necessário. Então, se você não está conseguindo, existe alguma situação, algum medo, algum gatilho, né? Ou você traz uma situação quando você viveu na infância e se eu fizer isso, a criança pode se sentir dessa forma ou pode internalizar, porque foi
como seu pai fez com você e você internalizou, mas as pessoas são diferentes, né? Então, esse é um ponto importante a gente destacar. Você internalizou de uma forma, né? Não quer dizer que seu filho vai internalizar daquela forma. Então, precisa fazer aí preciso fazer essa observação e você fazer essa reflexão, né? Você pode perceber, existe famílias aí com 3, 4 irmãos, né? E cada um relembra da sua infância de uma forma diferente. Cada um internaliza a situação de uma forma, né? Ela não podia fazer nada, ela ficava vigiando, ela queria saber tudo. Isso é a forma como a pessoa internaliza, né? E às vezes acontece de outro irmão falar, olha, gente, só uma coisa, acho que tô com problema na internet, tá oscilando um pouco. Infelizmente, né? A gente depende aqui da internet. Então, se oscilar, você já sabe o que tá acontecendo, tá? Não é o erro de vídeo hoje, nem imagem. Realmente é a internet. É fibra, mas, enfim, né? Voltando aqui. E às vezes você escuta um outro filho falando, não, imagina, minha mãe, ele tá falando que ela era controladora. Não, eu sinto ela como protetora. Ela tinha os cuidados com a gente, né? Ela se preocupava, assim, com a gente, né? E ele relembra de uma forma amorosa, né? Feliz por a mãe ter tido aquele comportamento. E o outro não. O outro fala, imagina, deixava a gente preso, a gente não conseguia fazer nada, eu me sentia numa prisão, tá vendo? Cada um internaliza aquela situação de uma forma, né? É a forma com que você percebe, com que você sente. É isso. E essa forma, ela varia de uma pessoa para outra, né? Então, você, pai, quando você tá com o seu filho ali, às vezes você tá fazendo uma linha de raciocínio com base no seu contexto, né? Com base na sua criação. Aí você fala, poxa, mas Paty, como que eu vou criar o meu filho? Eu utilizo a criação que eu tive. Não é que eu estou dizendo para você não utilizar a criação que você teve, mas nós temos que melhorar, nós temos que aperfeiçoar, nós temos que estudar a respeito, né? Então, o que que eu penso? Poxa, estou me programando para ter um filho, ou tenho um filho já, tá com, sei lá, uma criança com 3 anos, com 7, com 8, vai entrar na adolescência, né? Então, o que que eu oriento você? Assista, né, conteúdos relevantes aqui na internet, no YouTube, compre livros, né? A gente falou ontem sobre essa questão, esses dias aí, na verdade, sobre essa questão do uso de tela, né? E o quanto é importante você também, né, reaprender a ler, né, a ter o livro físico ali, a ler, sair um pouco da tela. Então, é interessante, né? Compre livros, se você puder, né, novos ou usados no sebo, a respeito desses assuntos, né? Tem pessoas que elas se dedicam uma vida profissional a estudar, né? Estudar a adolescência, estudar a infância. Então, você pode se apoiar nesses materiais para eles poderem te dar um norte a respeito de como você lidar melhor com aquela situação, né? Os tempos, gente, eles mudam, né? Eu tive uma criação, né, na minha época, né, na década de 80. Hoje nós estamos em 2025, né? Muitas coisas já mudaram. Hoje a nossa sociedade é uma outra sociedade. Então, muitas vezes você querer aplicar algo, né, uma educação sua, o que você aprendeu na sua época, né, para uma época atual, às vezes pode ser um pouco conflituosa, né? Então nós temos que tomar esse cuidado. Não é que eu estou dizendo que será totalmente, né? Nós temos que peneirar, sabe? É a mesma coisa quando você entra aqui na internet, no canal de uma pessoa, você está assistindo a live. Tem coisas que pode ser que você não concorde, né? Então, eu estou falando aqui para vocês
quem está me assistindo ou me ouvindo, pode ser que não concorde totalmente. Não, Paty, isso eu acho que você não tem razão, mas isso aqui eu concordo. Você não é obrigada a concordar com tudo, sabe? Assim como a criação dos seus pais, né? Que você teve. Você não é obrigado a concordar com tudo, né? Então, você tem essa experiência, né? De ser criado pelos seus pais ou avós, alguém da família, enfim. Então, você tem que tirar o lado positivo, o lado que não foi positivo ao seu olhar, né? Diferente, como a gente disse, do seu irmão, de uma outra pessoa que conviveu com você, e você aprimorar isso, né? Não é aquela música, Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não é isso, né? Você tem que aperfeiçoar, né? Nós precisamos nos aperfeiçoar, inclusive nas relações, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas procurando material sobre como me relacionar amorosamente com meu namorado, com meu marido, com a minha esposa. E eu acho isso importante, mas sobretudo nós temos que procurar materiais que falam da relação conosco, né? Você se relacionar com você se relacionar com a sua história, com a sua mente, né? Com aquilo que você viveu, entende? Com os seus medos, as suas angústias, porque quando você trabalha isso muito bem dentro de você, você consegue se relacionar melhor, né? Então, às vezes eu te dou uma dica de relacionamento amoroso, faz isso, faz aquilo, mas eu não sei o seu contexto, entende? Eu não sei o seu contexto de vida. Então, quando você começa a se trabalhar, a se autoconhecer, você consegue administrar essas relações, né, gerais, né? Relacionamento amoroso, relacionamento com filho, você consegue administrar melhor. Por quê? Porque você se autoconhece. Então, é importante a gente se autoconhecer, né? E quando a gente se autoconhece, a gente tem muito trabalhado isso, a gente consegue ali colocar limites para os nossos filhos, né? Olha, isso aqui sim, isso aqui não. Para ficar mais claro, eu adoro dar exemplos, né? Então, eu vou voltar numa época, eu trabalhava no registro de imóveis, e quando eu entrei, né, eu fui contratada para trabalhar ali, tinha um sistema, na época, um sistema lá deles, próprio, né? Não sei como que tá hoje. Gente, eu olhei aquele sistema, aí as meninas me explicaram tudo, eu falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar aqui? Eu não tenho noção desses códigos, eu não tenho noção desse sistema. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Apesar de ter me formado em direito, não tinha nada a ver ali, né? Porque eu trabalhava ali no balcão, eu não fazia análise, né? De título, de escritura, nada. Eu simplesmente atendia o público. E eu não tinha noção daqueles códigos, né? Era escritura, de divórcio, era matrícula, cada um era um código diferente. Então, tiveram que me ensinar. É igual quando você tem uma criança, um filho, você tem que ensinar. Entende? A pessoa, ela não sabe nada. Entende? Ela tá crua ali. Então, você tem que ensinar. Você tem que direcionar essa criança. Meu filho de 2 anos, ele que escolhe. Não, você tem que direcionar. Ele não tem bagagem para escolher. Você acha que ele tem. Ele está em formação, ele está se desenvolvendo, né? 1 ano e pouco, 2 anos, ele está ali naquela fase oral que a gente fala, né? Segundo Freud. Então, ele não tem bagagem nenhuma. Como que você não vai direcionar, né? Você tá ali, às vezes você vai fazer uma introdução alimentar. Ele não quer comer essa fruta. Qual que é o repertório dele que ele tem para saber se ele come ou não come aquela fruta? Ele tem que experimentar. Oferece essa frutinha. Não vou oferecer porque ele não vai gostar. Qual que é o repertório da criança para não gostar daquela fruta? Você já ofereceu? Às vezes é você que não gosta e você acha que seu filho não vai gostar. Então, nós temos que direcionar, nós temos que dar limites para as crianças, correto? Filho, olha, aprenda com a sua mãe. Você vai no banheiro, começou a usar ali o vaso sanitário, né? Tem aquele pequenininho. Você vai no banheiro, terminou, lava a mão.
Ah, mas ele é pequenininho, a gente tá colocando agora. Não interessa, é da base. É da base. Senão, sabe o que vai acontecer? Ele vai frequentar uma academia depois, igual eu frequento, e tem mulher que usa o sanitário e não lava a mão quando sai. Porque não teve a base. Às vezes até teve. Mas você tem que dar base, e às vezes não teve. Eu não vou saber, porque eu não perguntei pra ela. Ó, vem cá, você não lavou a mão por quê? Sua mãe não te ensinou isso daí? Teu pai, tua tia, sei lá quem? Entende? Então é na base. Sabe? Chegou na casa de um amiguinho, filho, você chegou na casa de um amiguinho, vai servir o almoço, vai servir a janta, lava as mãos antes. Antes de sentar à mesa, pergunta, olha, alguém tem um lugar fixo aqui? Posso sentar em qualquer lugar? Onde eu sento? Sabe? Isso é educação. Isso tem que estar na base, gente. Isso é dar limites. Então, existe essa necessidade de dar limites. Isso não existe quase hoje. Por que a gente está passando por tanta dificuldade na nossa sociedade hoje? Por que a gente passa por tanta falta de educação, por tanta falta de respeito, por tanta violência? Porque na base, na maioria das vezes, não teve limite. Não teve a questão de respeito do espaço do outro. Sabe? E não é, se eu colocar limite o tempo todo, meu filho vai se revoltar contra mim. Não, não vai. Você tem que colocar limite. Se ele revoltar, é uma questão dele, não é sua. Você fez o que você podia, você educou. E não é a escola que educa. No que é certo, errado, lavar a mão, sentar, horário de estudo, horário de janta, horário de almoço, horário do café da manhã. Não é escola, gente. A escola, ela traz a noção científica, né, de aprendizagem, de conhecimento, nessa base científica, né, de noções, matemática, lógica, português. É isso, não é educação e respeito. Isso vem de casa. Existem estudos, inclusive em análise de comportamento. Como eu digo, eu não gosto de entrar na questão técnica aqui, mas existem estudos de bebê com 10 meses de idade, 11 meses, que começa a chorar e não para de chorar. E se contrata um psicólogo, né? Se aplica ali como se fosse um teste, tá? Entre aspas, não é bem isso, é uma modelagem ali, para a criança parar, para você educar aquela criança a parar de ficar chorando quando o pai e a mãe saem do quarto. Né? Tem casais hoje que tem prejuízo no seu relacionamento porque criança de 1 ano, de 10 meses, de 11 meses, de 2 anos está dormindo no quarto com os pais. Sabe? Temos que... Ah, mas ele chora. Não, minha amiga, meu amigo. Não chora. Você é adulto. Você é o responsável. Você que tem que colocar limites. Se você não consegue colocar limites numa criança de 10 meses, de 1 ano, de 2 meses, você acha que você vai colocar quando essa criança tiver 10 anos? Quando entrar na fase de adolescência? Quando for um adulto? Se você não consegue colocar limite num bebê? Você tem que trabalhar isso, eu falo de coração. Você tem que fazer uma observação, uma reflexão sobre isso. É grave. É grave quando eu vejo um pai vir falar pra mim, uma mãe, porque você não tem noção, ele começa a chorar e não para mais. Eu falo, gente, como assim? Se a pessoa não consegue administrar uma situação dessa, sabe? É um problema de relacionamento, inclusive, né? Isso vai gerar uma criança sem educação, sem respeito, na maioria das vezes, sim. Porque não tem uma referência em casa. Como que ela vai se comportar se ninguém ensina? Entende? Como que eu ia continuar trabalhando no registro de imóveis se ninguém me ensinasse a usar o sistema? Não tem como. Não tem como, gente. Então, tem que limitar. Tem que, no sentido de educar, de colocar respeito. Quando eu era criança,
Existia regra na minha casa. Existia horário. Vem almoçar, Patrícia. Ah, mãe. Horário do almoço. Não tinha essa de gritar, chorar, se jogar. Não tinha essa. Horário da janta. Entende? Então tinha o respeito. Ah, mas eu acho que isso daí é ser autoritário. Não, isso é colocar limite. Sabe por quê? Porque depois seu filho vai crescer e as pessoas vão ter que conviver com ele em sociedade, com uma pessoa sem educação, sem respeito. E aí ele vai casar, né? Às vezes vai ter um filho. Então, se ele não tem essa base, você entende que um vai passando pro outro a falta de respeito, um vai passando pro outro a falta de educação? Aí a gente chega em 2025 do jeito que a gente tá hoje.